Treino muito bom, fico feliz de estar aqui. Agradeço também as orientações do professor Renato, do professor Ayrton, e é continuar trabalhando, poder treinar com os profissionais. Acredito que é o objetivo de todo mundo, né? Realizar esse sonho de ser jogador profissional. E agora é trabalhar, buscar, continuar lutando para conseguir realizar esse sonho. Vocês viram aqui na entrada do nosso vídeo, Gabriel Mack hoje pela manhã participou do treinamento profissional do Tricolor. Estava ele, mais alguns jogadores do Sub-20. Já faz parte dessa transição do Gabriel Mack, né? Esse contrato que o Grêmio está fazendo com o Chelsea tem algumas cláusulas, algumas questões que precisam ser alcançadas para que o Grêmio receba um valor a mais nessa venda do Gabriel Mack. Seja por tanto tempo dele como titular, seja por partidas jogadas, seja por ele ser muitas vezes até concretizado como um jogador do elenco principal do Grêmio. Então tudo isso estava sendo colocado em contrato. A gente não sabe ainda como esse contrato vai finalizar, né? Se essas cláusulas serão mantidas, mas o fato é que o Grêmio já corre contra o tempo para ter o Gabriel Mack o mais rápido possível no nosso elenco principal. Afinal de contas, concretizando, fechando essa venda do jogador para o Chelsea, ele sai daqui na metade de 2026. Então já é natural preparar o guri para essa temporada 2025. Quem sabe até metade de 2026 ele fique por aqui, porque é quando ele completa os seus 18 anos, ali em abril, e ele já poderia atuar numa equipe de fora do país. Então o Gabriel Mack já começa a figurar na preparação do elenco principal do Grêmio. Logo, logo, quem sabe a gente vê esse guri já atuando com a camisa do Tricolor no futebol profissional. Quem sabe? Não dá pra esperar muito, né? Não vai o Renato ficar esperando, mas Gabriel Mack logo aparece aí, se Deus quiser. Gurizada, vamos falar sobre outro ponto muito importante que a gente conseguiu ver nessas imagens, que Gemerson e Rodrigo Eli participaram pelo menos de parte do treinamento. Eles ainda são dúvidas pro confronto contra o Bragantino no final de semana. Os dois jogadores tiveram lesão grau 1, né? Vinham sendo os titulares da nossa zaga e até o momento não há essa confirmação se eles vão atuar no final de semana ou não. Daqui a pouco não atua os dois, daqui a pouco atua um, né? Porque, vamos lá, é meio complicado o Renato colocar dois jogadores que estão vindo de lesão depois de tanto tempo parado, fazendo trabalhos mais leves. Eu acho que o Renato não vai apostar nos dois como titulares. Daqui a pouco entra um num tempo, o outro no outro tempo, mas aí sobraria uma vaga. Quem entraria nessa vaga? Quem entraria? Gustavo Martins, suspenso. Kahneman, suspenso. Jeromel? Nathan Felipe? O Nathan Felipe ele atuou mais que o Jeromel no mês de agosto. A gente não percebeu, mas o Nathan Felipe ele passou na hierarquia o Jeromel. Então é uma possibilidade daqui a pouco do Nathan acabar formando essa dupla de zaga ou com o Gemerson ou com o Rodrigo Eli. Daqui a pouco o Renato poupando um dos jogadores nessa volta de lesão para o confronto contra o Bragantino. Quem não estará à disposição para essa partida é Fábio. O Grêmio comunicou no final da manhã que o jogador teve constatada uma lesão grau 1. Ele teve um desconforto muscular após o treinamento dessa segunda-feira, passou por exames de imagem e teve detectada essa lesão. É uma lesão grau 1B, é uma lesão um pouco mais grave. Grave fica forte, né? É uma lesão um pouco mais complicada do que a lesão grau 1 comum que a gente está acostumado, que demora aí de 10 a 15 dias. Vamos lá que o Fábio deva demorar aí seus 20 dias para voltar a ficar à disposição. Então vai demorar um pouquinho mais, um tempinho a mais, e logo ele fica aí à disposição do Renato. Temos o João Pedro, né, que fica à disposição. Aliás, não vem num bom momento o João Pedro, mas é o que é o nosso titular na posição. E tem o Igor Serrote, que vem ganhando oportunidades também, jogador da base, que acaba ficando como um possível substituto, né? Gente, vamos avançar para falar sobre outra situação importante. Vamos falar sobre Renato Portaluppi. Afinal de contas, Renato fica ou não fica? Qual a situação? Ontem, o Antônio Brum concedeu uma entrevista para o podcast 4D Esportes, apresentado pela Mauri Dornelles, jornalista da Rádio Itatiaia, e também pelo ex-jogador Rafael Sobis, né? Jogador também apresentando este podcast. E por lá ele foi questionado sobre inúmeras questões que eu vou trazer para vocês num outro vídeo aqui, porque é importante nós estarmos a par de outras situações, como por exemplo contratações, jogadores que o Grêmio tentou e não conseguiu contratar. Então tem muitos detalhes aí que a gente vai conversar sobre isso. Mas o ponto que eu trago aqui como principal é sobre a repercussão
repercussão das últimas horas da informação do JB Filho de que o Brum não estaria tão convicto de sua permanência para 2025 no tricolor, tá? Ele estaria pensando em deixar a direção de futebol do Grêmio. E nessa entrevista ele foi questionado sobre isso. Desconversou daqui, dali e tal, não negou, mas também não confirmou se fica, se não fica, ou seja, ficou nítido que está numa corda bamba, está numa indecisão. Tá? A informação do JB é que ele estaria pensando sobre a possibilidade de deixar o Grêmio no final da temporada, e na entrevista ele manteve esse suspense, vamos dizer assim, essa indecisão sobre a sua continuação ou não no departamento de futebol do Grêmio. Quem também está nessa indecisão é Renato. A gente não sabe qual vai ser o destino do treinador, mas uma informação e um ponto importante que eu preciso trazer aqui para vocês é a informação do Bagé, o Alex Bagé. Hoje, meio-dia, no programa Debate Raiz, o Bagé trouxe como informação, tá? Informação, não é opinião, não é achismo, que pelo Antônio Brum, Renato não fica para 2025. Renato não seria o técnico do Grêmio. Então há uma discordância também sobre a permanência do treinador. Nós já sabíamos que muitos membros da direção não estavam tão convictos sobre o nome do Renato para continuidade, e que o presidente Alberto Guerra, sim, é o grande defensor do Renato até o final de seu mandato, ali no final de 2025, quando acontecem novas eleições. Mas fato é que, por essa informação do Bagé, o nome do futebol, o vice de futebol, Antônio Brum, o dono da pasta, não está tão convicto assim sobre a permanência do Renato. E, aliás, o Bagé ele vai além, ele diz que pelo Antônio, o Renato não seria o técnico. Bom, então a informação do Bagé, vindo de quem vem, eu acho que vale o crédito, né? Gente, vamos avançar para a gente falar sobre outra possibilidade de permanência, que é o Reinaldo. O Reinaldo tem contrato até dezembro, até o final dessa temporada, está terminando o contrato do Reinaldo, e o Grêmio está pensando numa possibilidade onde Reinaldo poderia ficar para a próxima temporada. O Grêmio estuda uma forma de negociação com o Reinaldo, baixando os vencimentos do jogador e, quem sabe, propor uma renovação de contrato. O Reinaldo já andou dando algumas entrevistas na Zona Mista após algumas partidas, dizendo que gostaria de seguir no Grêmio, de continuar no tricolor. Ele já teve procura de outras equipes, afinal de contas ele poderia assinar um pré-contrato, mas dá preferência ao Grêmio para essa continuidade. Então a informação importante é de que o Grêmio estuda a melhor forma para fazer essa renovação de contrato com o Reinaldo. Uma possibilidade daqui a pouco baixando os salários, uma possibilidade colocando o Reinaldo como um reserva, enfim, tudo isso deverá ser debatido. Mas aquela certeza de daqui a pouco o próprio torcedor tem de que o Reinaldo é insuficiente, de que o Reinaldo não deveria seguir, bom, a direção do Grêmio não tem isso. Pelo contrário, você pensa até numa continuidade do lateral esquerdo. Vamos acompanhar, ver se eles vão conseguir chegar a um denominador, né? Um outro ponto que a gente precisa trazer aqui, que repercutiu nas últimas horas, é sobre uma possibilidade do Felipão se tornar treinador do Grêmio, tá? Colocaram até o Munari, né? O Munari da Gaúcha como uma possível fonte, dizendo que o Munari disse e tal. Gente, vamos esclarecer uma situação aqui. O Munari, em um dos programas da Gaúcha, ele acabou falando, debatendo sobre daqui a pouco a possibilidade da direção ir atrás do Felipão na próxima temporada em caso do Renato não permanecer. Mas é uma opinião do Munari e a galera tá compartilhando como se fosse uma informação. O Munari tem como informação que o Grêmio vai procurar o Felipão caso o Renato saia. Não é verdade, é uma opinião que ele teve, tá? Assim como na semana passada colocaram no Diogo Rossi como se ele tivesse dito, dado como informação que o Grêmio estava conversando com o Diniz para a próxima temporada. Não, ele deu uma opinião de que ele acha que a direção iria atrás do Diniz caso o Renato saísse. Assim como o Munari também deu uma opinião e a galera tá repercutindo como se a direção fosse atrás do Felipão. Não é por aí, calma. Vamos ter cautela aí para também não tornar tudo uma bola de neve gigante, né? A gente tem que ir devagar. Pra gente encerrar, vamos falar sobre grana, sobre movimentos. Tanto cobramos a CBF que ela vai colocar a grana, vai colocar o Pix dos transtornos que a dupla Grenal teve com as enchentes de abril e maio aqui no nosso estado. Tiveram que sair para jogar, tiveram um custo muito maior. No caso do Grêmio, chegou a se orçar um valor de
12 milhões de prejuízo, 12 milhões entre deslocamentos, hotéis e tudo mais. O Inter teve um prejuízo de 10 milhões, segundo a diretoria, mas a CBF vai chegar com valores menores. No caso do Grêmio, em vez de 12 milhões, como o Grêmio chegou a colocar na sua planilha, a CBF vai ajudar com 7 milhões. No caso do Inter, ao invés dos 10 milhões que eles orçaram, a CBF vai chegar com 5 milhões e meio. É a ajuda que a CBF dará aos clubes por conta dos deslocamentos, por conta dos voos fretados e tudo mais durante o período que estiveram fora dos seus estádios. A direção do Grêmio chegou a colocar numa planilha hotéis, tudo que foi gasto com estádios, toda a situação de logística e tudo mais. Só que a CBF contrapôs dizendo que quando o Grêmio joga em Porto Alegre também tem gasto com hotéis por conta de concentração e tudo mais. Isso não seria um a mais por conta da enchente. Então, eles vão dar esses 7 milhões somente por conta dos deslocamentos e não por hotéis, estádios e tudo mais. Assim eles contabilizaram a situação do rival do Internacional também, tá? Cara, o que eu vou dizer pra vocês, né? Vai ter uma reunião nos próximos dias, né? Os presidentes da dupla vão até o Rio de Janeiro conversar com o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. Um valor deve ser adiantado já nessa semana para que os clubes possam reajustar os seus caixas, mas é um valor bem menor do que se esperava, bem menor do que se especulava, mas finalmente responderam, né? No caso da CBF, a gente tem que agradecer quando eles respondem, mesmo que tivessem prometido lá atrás para o futebol voltar. É uma pouca vergonha, mas é o que a gente traz de informação, infelizmente, aqui, valores bem menores do que se esperava. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão, qualquer notícia eu te trago aqui no canal. Grande abraço, até a próxima, tchau.